Muito bem, pessoal. Como prometido, nós falaremos hoje sobre democracia. Toda a bibliografia e referência, principalmente pautada aí na obra do Norberto Bobbio, vai ficar na descrição, certo? Principalmente na obra Teoria Política, eu acho que é recomendadíssima, né, para nós termos aí uma noção mais clara sobre o que é o pensamento na filosofia política. Mas vou trabalhar aqui principalmente com um artigo do Dicionário Político do próprio Norberto Bobbio, onde ele vai ter aí as referências fundamentais, né, que eu acho que é o que a gente precisa para ter um conhecimento embasado, porém introdutório, desse assunto. Eu percebo que muita gente aqui na internet virou uma espécie de modismo, né, ser antidemocrático no sentido de fazer crítica, né, à democracia, em todos os sentidos. Mas criticar a democracia ou elogiar a democracia é algo, enfim, muito ambíguo, porque a democracia é um monte de coisas. A democracia pode ser liberal, a democracia pode ser socialista. Aí você pode, mas democracia é socialista, isso é ridículo. Não, você vai ver, a gente vai trabalhar melhor essa questão aí quando chegarmos nesse ponto. Mas, de fato, é possível, né? A democracia, ela pode ter muitos elementos desconexos, ao ponto de negar a própria substância um do outro, quando ambos são chamados de democracia. Então, assim, antes de você criticar a democracia, é preciso entender já de cara que democracia tem uma grande ambiguidade por conta aí do seu nivelamento conceitual, histórico, temporal, tá? Então vamos começar falando aqui sobre a teoria da democracia na antiguidade. Lembrando que tem aí logo abaixo um documentário muito completo, né, sobre a democracia ateniense, interessantíssimo, você pode assistir, vai fundo que é uma boa. Mas aqui, enfim, é apenas uma introdução, certo? Então, na teoria contemporânea da democracia confluem três grandes tradições do pensamento político. Então a primeira é a teoria clássica, que é divulgada como teoria aristotélica das três formas de governo, segundo a qual a democracia, né, como sendo o governo do povo. Lembrando que entre democracia ateniense e democracia moderna, você tem uma diferença monumental aí, vocês vão entender. Bom, sendo aqui democracia do governo do povo, em Atenas, de todos os cidadãos. Só que aí cidadão em Atenas, vocês sabem, né? Mulheres, crianças, escravos, estrangeiros, né? Bom, não faziam parte da cidadania, então os cidadãos não eram todos, eram alguns. Mas, enfim, eram todos aqueles que gozavam do direito de cidadania, né? Só que isso se distingue da monarquia, como governo de um só, e da aristocracia como governo de poucos, como eu citei aí no meu vídeo sobre demagogia, que é, enfim, uma corruptela da democracia, tá? Assistam lá o meu vídeo sobre demagogia também. No segundo ponto, a gente vai ver aqui também a teoria medieval, que é de origem romana, apoiada na soberania popular, na base da qual há a contraposição de uma concepção ascendente a uma concepção descendente da soberania, conforme o poder supremo deriva do povo e se torna representativo ou deriva do príncipe e se transmite por delegação da superior para a inferior. Aqui já a noção de que o poder emana do povo, independente da forma que será descrita na teoria medieval. E num terceiro ponto, a gente vai ver também a teoria moderna, que é conhecida como a teoria do Maquiavel, nascida com o Estado moderno, portanto, na forma das grandes monarquias, segundo a qual as formas históricas de governo são essencialmente duas. Na antiguidade você tem a tripartição: monarquia, aristocracia e democracia. Lembrando que aristocracia e oligarquia são coisas diferentes. Tanto é que a oligarquia é a corrupção da aristocracia. Daqui a pouco eu explico. Mas em síntese, a monarquia e a república, já no Estado moderno, seriam as duas formas aí principais. E a antiga democracia nada mais seria que uma forma de república. Então na república você tem uma forma aristocrática e uma forma democrática, né? E aqui é onde se origina, inclusive, o intercâmbio, que podemos dizer aí característico, né, do período pré-revolucionário entre ideais democráticos e ideais republicanos. E também o governo genuinamente popular, que é chamado de democracia da república, certo? Então, o problema da democracia, das suas características, da sua importância, ou até mesmo desimportância, já é uma coisa muito antiga, certo? Tão antiga quanto a reflexão sobre as coisas da política mesmo. Você já encontra ali na República de Platão, e antes de Platão, inclusive, em Heródoto. Então aqui,
vamos começar falando da tradição aristotélica das 3 formas de governo. Eu sei que eu já falei isso em vários outros vídeos, mas eu vou deixar isso aqui mais completo nesta aula, né, para que você possa ter aí uma noção geral. Uma das primeiras disputas de que se tem notícia em torno das 3 formas de governo é a narrativa do Heródoto, certo? Você tem ali Otani, Megabizo e Dário, que discutem sobre a futura forma de governo da Pérsia. Enquanto Megabis ou Megabizo, não sei a pronúncia certa aqui, mas enfim, defende a aristocracia, e Dário defende a monarquia, Otani é o cara que toma partido do governo popular, que segundo o antigo uso grego se chama isonomia. Vocês estão familiarizados já com esse termo isonomia, certo? Que é basicamente a igualdade diante da lei. Basicamente isso é isonomia. E nós sempre pedimos isonomia em democracias modernas por elas serem representativas e pelos governantes estarem também debaixo de uma constituição e logo eles não estão acima da lei e devem ser punidos caso cometam crimes. Por isso, muitos de nós celebramos aqui a Operação Lava Jato por ter deflagrado uma grande cleptocracia que foram julgados, muitos condenados e presos, mas ainda assim foram soltos. É o que desanima muitos ainda, né? Inclusive eu, por ver a impunidade ainda prevalecente, mesmo quando o cara é, enfim, condenado. É uma coisa triste. Bom, mas aqui, enfim, Otani está dizendo, defendo isonomia. Né? Quer dizer, o argumento que, inclusive, ainda hoje, né, os defensores da democracia têm como fundamental. Ou seja, como poderia a monarquia ser coisa perfeita se é lícito fazer tudo o que deseja sem o dever de prestar contas? Obviamente uma crítica ao monarca que se tornará tirano. E mais do que isso, há uma crítica à monarquia absolutista, né? Não é a parlamentar, pelo amor de Deus. Não vamos confundir aqui alhos com bugalhos. Bom, igualmente clássica, porém, é o argumento com o qual o fautor da oligarquia, ou seja, o defensor, certo, da oligarquia, e em seu alcance o defensor da monarquia, condenam o governo democrático, dizendo o seguinte, olha, mais estulta e mais insolente que uma multidão incapaz, você não encontra em lugar nenhum. E o problema da democracia talvez seja exatamente aquilo que se vê no demagogo. Eu fiz esse vídeo sobre demagogia, espero que vocês assistam aí também, ou ouçam, né? Porque está em podcast, viu? E o grande problema é a manipulação da massa. Porque a massa, ela tem alma, certo? Isso é muito interessante se pensar. Inclusive, tem muitos livros que falam a esse respeito, que pretendo trabalhar em próximos vídeos, né? Porque é um assunto que eu acho que hoje em dia a gente tem que falar obrigatoriamente. Então essa é uma crítica, né, que se faz à democracia. As massas são estultas. Como é que você quer que o povo governe? Pelo amor de Deus. Ainda mais nesse período da antiguidade, onde você tinha um índice de analfabetismo gigantesco. Isso considerando as nações que teriam escrita, né? Bom, como pode governar bem aquele que não recebeu instrução, nem conheceu nada de bom? Não é só questão também de você saber ler e escrever. Na antiguidade isso, a tradição oral também educava, né? Mas, ainda assim, o populacho, bom, ele não tem instrução nenhuma. Ou pelo menos não como se esperaria que tivesse. E eles vão lidar com os negócios públicos, vão se intrometer com as coisas relativas à administração do Estado, sem ter discernimento nenhum. Pelo amor de Deus, não dá para aceitar uma coisa dessa, né? Dizem os críticos, os oligarcas e os aristocratas. Fazendo já a diferenciação, o aristocrata é o governo dos melhores, que é uma premissa inclusive platônica, mas não é o caso da oligarquia, que é o governo de poucos, não necessariamente de melhores, tá? Portanto, o oligarca pode ser um clã, pode ser uma família, bom, geralmente é obviamente um grupo pequeno, e pode ser inclusive poderoso, ter riquezas, posses, mas não representa necessariamente a maior sabedoria, a maior sapiência ou a maior capacidade, tá? Já adiantando aí para você. Platão, olha só. Das 5 formas de governo descritas por Platão lá na República, você tem aristocracia, timocracia, oligarquia, democracia e tirania. Acho que vocês já conhecem as terminologias aqui, né? Já expliquei a aristocracia e a oligarquia. A timocracia é basicamente a mesma coisa. É um tipo de oligarquia também, mas a oligarquia não necessariamente é o governo dos ricos. Timocracia o é. Democracia é o governo do povo e a tirania, vamos colocar assim, é o aproveitador. Aquele que se vale, seja da democracia ou da monarquia, para corromper esses sistemas.
E Platão vai sim enfatizar, só a aristocracia é boa. Ou seja, claro que Platão está se referindo aí a uma mistura de política com metafísica, porque ele está acoplando a essa ideia a figura do filósofo rei. Bom, mas da democracia se diz que nasce quando os pobres, após haverem conquistado a vitória, matam alguns adversários, é uma espécie de rebelião, podemos até dizer rebelião do proletariado, né? Quem sabe, porque combina bastante a democracia direta com a revolta do proletariado. Claro que isso é anacrônico, isso a gente vai ver bem depois em Lenin, mas tudo bem, é só um adendo aí. Mas enfim, eles matam os adversários, mandam outros para o exílio e dividem com os remanescentes em condições paritárias. Claro que isso não aconteceu na Revolução Russa, né? A gente sabe disso, mas na democracia citada por Platão, ele vai dizer, olha, há condição de paridade, de partes iguais, né? Então o governo e os cargos públicos são determinados, na maioria das vezes, pelo sorteio, ok? Claro que isso aqui é bem específico da antiguidade grega. E é caracterizado pela licença, né? Nesse sentido aqui, obviamente, paritário, né? De você dar cargos sem mérito nenhum, apenas pela sorte, já que é o governo do povo, né? Enfim, são todos iguais, supostamente, né? Claro que na teoria sim, mas não na prática, em termos qualitativos. O mesmo Platão, além disso, reproduz lá na sua obra Político a tradicional tripartição das formas puras e das formas degeneradas. Aquilo que eu já falei várias vezes, né? Monarquia, governo de um só, aristocracia, governo de poucos, porém melhores, e a democracia, governo do povo. A democracia é definida então como governo, na verdade, não necessariamente do povo, mas do número. É interessante essa especificação aqui do Bobbio, né? Democracia definida por Platão, governo do número, governo de muitos. E mais ainda, governo da multidão. Não é à toa que a democracia era mal vista por Platão, né? Governo da multidão, mas como isso se daria? Apesar da polis grega, a gente pode contar em torno de 400 mil habitantes numa polis grega, eu não tenho uns dados muito acertados aqui, mas até onde eu me lembre das minhas aulas aí sobre Grécia Antiga, a polis tinha mais ou menos entre 300 e 400 mil habitantes em Atenas, não sei ao certo, mas enfim, não passa muito disso. E distinguindo as formas boas das formas más de governo, com base no critério da legalidade e da ilegalidade, a democracia, nesse livro, é considerada a menos boa das formas. Isso aqui é muito interessante, tomem nota. A democracia é a menos boa das formas boas de governo. Porém, é a menos má das formas más de governo. Nas palavras de Platão, sob todo o aspecto, é fraca e não traz nem muito benefício nem muito dano. Se a compararmos com outras formas, porque nela estão pulverizados, olha o raciocínio do Platão, pulverizaram os poderes em pequenas frações. Como que esta polis, essa cidade, pode ser forte se os poderes estão fracionados, né? Por isso, de todas as formas legais, é esta a mais infeliz, quando estamos falando de formas legítimas. Enquanto que, entre todas as que são contra a lei, aí ela é a melhor. Se corrompeu, é melhor você estar numa corrupção dada na democracia do que na monarquia, que desemboca num tirano. Apesar que a gente vê tirania saindo do seio da democracia também, né? Não nos esqueçamos disso. Mas a Platão está simplesmente fazendo a referência aqui à sua época. Se todas as formas de governo forem desenfreadas, é na democracia que há mais vantagem para viver. Por outro lado, se todas forem bem organizadas, é nela que há menor vantagem para viver. Bom, agora nas obras As Leis, na tripartição clássica entre a bipartição, que depois de Maquiavel nós nos habituamos a chamar de moderna, né? Entre as duas matrizes das formas de governo, que são a monarquia, cujo protótipo é o Estado persa, e a democracia, a cidade de Atenas. Então o que Platão está usando como exemplo é exatamente os persas e os atenienses, certo? Lembrando que Platão era de Atenas. Bom, ambas são, se bem que por razões opostas, ruins, mas uma por excesso de autoridade, que desembocou em tirania, e outra pelo excesso de liberdade, que desembocou em demagogia, a saber, a democracia ateniense. Até na variedade das classificações, a democracia, uma vez mais, é objurgada como o regime da liberdade, ou seja, ela é criticada, vamos dizer assim, como sendo o regime da liberdade desenfreada, né?
que abre espaço para os demagogos da antiguidade. Na tipologia aristotélica, que distingue então 3 formas puras e 3 formas corruptas, Aristóteles segue essa tipologia tripartida, onde você tem o detentor do poder, que governa no interesse geral ou no interesse próprio. Claro que o interesse próprio é o tirano. Você tem o governo da maioria ou da multidão, distinto do governo de um só, ou de poucos, no caso aqui os poucos oligarcas, que no final a aristocracia acaba sendo oligárquica, né? Porque não dá para você ter um medidor qualitativo para saber se esses caras são mesmo os melhores ou não. Então, no fundo, é basicamente essa oligarquia. Mas a democracia, por Aristóteles, é chamada de politia, ou politeia, né, em outras concepções. Politia é a mesma coisa. Enquanto o nome de democracia em Aristóteles é atribuído a uma forma corrupta, sendo a mesma definida aqui como o governo de vantagem para o pobre e contraposta ao governo de vantagem para o monarca. O monarca, obviamente, vai ter vantagem quando ele é um tirano. Monarquia absolutista, o monarca pode governar para o povo. Ele pode ser um herói. Mas, seguindo a natureza humana, muitos deles se tornaram tiranos. Ou então, o governo de vantagem para ricos. Uma democracia, uma oligarquia. A forma de governo que, na tradição pós-aristotélica, se torna o governo do povo, ou de todos os cidadãos, ou da maioria deles, é no tratado aristotélico o governo de maioria. Somente enquanto governo de pobres e, portanto, governo de uma parte contra outra parte. Então, governo dos pobres, governo democrático. Que a maioria, nesse caso aqui, a época, seria pobre. Embora da parte geralmente mais numerosa, dirá ele aqui. O Aristóteles ele vai distinguir aqui 5 formas, né? Então ele vai definir, olha, vamos falar de democracia. 5 pontos aqui. Isso é muito comum em Aristóteles, né? Primeiro, ricos e pobres participam do governo em condições paritárias e são igualados, né? É a questão também da isonomia. A maioria é popular, unicamente porque a classe popular é, enfim, maior, mais numerosa. Segundo ponto, os cargos públicos são distribuídos com base num censo muito baixo, quer dizer, no censo aqui com C, tá? Mas, enfim, é no sentido de que há sorteio, não há necessariamente mérito no cargo. Terceiro, são admitidos aos cargos públicos todos os cidadãos, entre os quais os que foram privados de direitos civis após processo judicial. E aqui, repito, só cidadãos, nem todos eram cidadãos ali na Grécia Antiga. Em quarto lugar, são admitidos aos cargos públicos todos os cidadãos sem exceção, ok? Cidadão, hein? E em quinto, qualquer que sejam os direitos políticos, soberana é a massa e não a lei. Isso aqui é bem curioso, né? Porque esse último caso é o da dominação dos demagogos, ou seja, a verdadeira forma corrupta do governo popular. Porque admitamos, uma democracia ela pode ser com lei ou sem lei, tá? Então aí ele diz aqui, a tripartição aristotélica foi acolhida em toda a tradição do pensamento ocidental, pelo menos até Hegel. Então, a filosofia clássica influenciou de maneira deflagrada o Ocidente, em todos os aspectos, religião, política, sociedade em geral, ao qual chega quase extenuada e tornou-se um dos lugares comuns da tratadística política. Para assinalar algumas etapas desse longo percurso, né, o Bob vai dizer aqui que a gente precisa recordar de autores fundamentais. Dentre eles você tem o Marcílio de Pádua, o Santo Tomás de Aquino, o Jean Boudin, o próprio Hobbes, Locke e Rousseau, né, a tríade contratualista aqui, e suas especificidades. Enfim, então a gente vai falar um pouquinho, tá, desses autores aqui. E aí ele continua. Não faltaram variações, entre as quais se destacam 3 principais, a respeito, claro, do pensamento das formas de governo. Primeiro, a distinção entre formas de Estado e formas de governo, que foi elaborada pelo Jean Boudin. Eu falei disso num vídeo sobre demagogia. Isso aqui foi muito importante, porque uma coisa é o Estado, outra coisa é o governo. Então, com base na distinção entre a titularidade e o exercício da soberania, deixa eu só diminuir a página aqui, porque a gente vai fazer alguns comentários também que eu deixei na borda, né? Senão eu vou enxergar aqui. Bom, vamos lá. Então, assim, com base na distinção entre a titularidade e o exercício da soberania, com o que se pode ter uma monarquia, um Estado em que o poder soberano pertence de fato ao rei, certo? Governado, porém, democraticamente, pelo fato de as magistraturas serem atribuídas pelo rei a todos indistintamente. Ou a uma democracia aristocrática, né, como foi ali a democracia romana, durante um certo período, claro, ou até mesmo a aristocracia democrática. Então, essas miscelâneas vão acontecer no decorrer da história. Esse é o primeiro aspecto.
O segundo ponto é a supressão da distinção entre formas puras e formas corruptas, feitas por Hobbes. Então, Hobbes ele se despiu, né, dessas distinções. Porque, no fundo, um governo ele pode ser corrupto, mas, ao mesmo tempo, o governante pode agir, mesmo como uma má intenção, fazendo algo que é conveniente ao povo. Né? Então, enfim, houve uma dissolução da distinção entre governos puros e governos corruptos, como se via ali, por exemplo, em Aristóteles. Do ponto de vista, então, da mistura de ética com política, ficou uma coisa um tanto nublada aí, né? A partir de Hobbes e principalmente em Maquiavel. Então, só enfatizando essa parte aqui do Hobbes. Com base no princípio de que para um poder soberano absoluto não se pode estabelecer nenhum critério para distinguir o uso do abuso de poder. Então, o que é o uso do poder e o que é o abuso do poder? E, portanto, o governo bom do governo mau não tem tantas distinções como a gente poderia dizer em teoria. Em teoria você pode até fazer distinção, mas na prática, será que tem mesmo? Muitos tiranos se valem desse pensamento aqui do Thomas Hobbes, hein? Até porque Thomas Hobbes acreditava que o homem é o lobo do homem. E isso é uma questão de natureza. Então faz sentido ele pensar dessa forma aqui, certo? Um terceiro aspecto. A degradação introduzida por Rousseau das 3 formas de governo, nos 3 modos de exercício do poder executivo, ficando firme o princípio de que o poder legislativo, veja só, que é o poder aí que caracteriza a soberania, pertence ao povo. O que é o poder legislativo? O poder de fazer leis, certo? Cuja reunião num corpo... Isso aqui pertence ao povo, tá? Segundo Rousseau, demonstrando que se tem democracia aqui, é uma democracia direta, né? Cuja reunião num corpo político através do contrato social, Rousseau chamará de república, e não de democracia, né? Porque a democracia é apenas uma das formas com que se pode organizar o poder executivo. Mas aqui ele está falando da república. E aí a gente começa já a falar da tradição romano-medieval a respeito desse assunto, né? Democracia. Vamos lá. Os juristas medievais elaboraram a teoria da soberania popular. O poder emana do povo. Vocês já viram isso em algum lugar recentemente? Imagino que sim. Partindo de algumas conhecidas passagens do Digesto, tiradas principalmente de Ulpiano. Se diz que o príncipe tem autoridade porque o povo lhe deu. O povo deu autoridade ao príncipe. E como fonte de direito, se diz que o povo cria o direito não apenas através do voto, dando vida às leis, mas também dando vida aos costumes. Certo? Tem um elemento da tradição envolvido. E aí é que a gente vê que o primeiro passo serviu para demonstrar que fosse qual fosse o efetivo defensor ali do poder soberano, seja o aristocrata ou o monarca, a fonte originária deste poder seria sempre o povo. E aí abriu o caminho para a distinção entre a titularidade e o exercício do poder. Tá? Quem exerce o poder é uma coisa, mas a titularidade do poder é do povo. E aí teria permitido, no decorrer longo, né, dessa história toda aí do Estado Democrático, salvar o princípio democrático daquela questão da corrupção prática. Agora, o segundo ponto é que permitiu também, a partir dessa noção, se verificar que nas comunidades onde o povo transferiu para outros o poder originário de fazer as leis, ou seja, deu poder para um representante, ainda assim sempre se conservou o poder com o povo de criar direitos através da tradição, certo? Porque o povo age mediante aí esse processo que a gente poderia chamar de costumes. Em relação a esse primeiro tema, a disputa entre defensores e opositores da soberania popular se concentrou sobre o significado que deve ser dado à passagem do poder do povo ao imperador. Tratava-se, por outras palavras, de estabelecer se esta passagem, olha só a discussão, se ela deve ser considerada uma transferência definitiva, tanto do exercício como da titularidade, ou uma concessão temporária, irrevogável em princípio. Aqui, por exemplo, na nossa democracia representativa moderna, é temporário porque o poder do executivo ele fica ali por alguns anos, depende, claro, de cada um dos países que se dizem democráticos, e ele pode ser empichado, certo? De acordo com cada constituição de cada país. Mas aqui o Bob está dizendo, tratava-se, por outras palavras, de estabelecer se esta passagem deve ser considerada uma transferência definitiva ou não.
ou uma concessão temporária, enfim, né, irrevogável em princípio, com a consequência de que a titularidade do poder teria permanecido sempre no povo, e ao princípio seria confiada apenas ao exercício do poder àquele representante. Se dirá, portanto, que entre os antigos glosadores, o povo jamais abdicou inteiramente do seu poder. Jamais. O povo jamais transferiu o poder ao imperador de modo tal que não ficasse algum vestígio, digamos assim, junto de si. Porque mais do que tudo, constituiu o imperador como seu procurador. Porém, não no sentido sempre e total absoluto. E é por isso que Marcílio de Pádua se afirma e demonstra abertamente, com vários argumentos, o princípio de que o poder de fazer leis, em que se apoia o poder soberano, diz respeito unicamente ao povo. Segundo Marcílio de Pádua, o povo faz leis. Ou a sua parte mais poderosa, né? Que atribui a outros não mais que o poder executivo. Isto é, o poder de governar no âmbito das leis. Então, mas aqui ainda pautado naquela ideia de que o povo, enfim, é pautado nos costumes, leis da tradição. De um lado, portanto, o poder efetivo de instituir ou eleger um governo diz respeito ao legislador ou a todo o corpo dos cidadãos, assim como lhe diz respeito o poder de fazer leis. Da mesma forma, diz respeito ao legislador o poder de corrigir e até de depor o governo, ou nesse caso, claro, o governante, né, quando houver abuso. Essa teoria, assim, já tão bem elaborada aí pelo Marcílio de Pádua, segundo o qual, dos dois poderes fundamentais do Estado, o legislativo e o executivo, né, esses dois aqui que a gente enfatiza agora, onde o primeiro, enquanto pertence exclusivamente ao povo, é o poder principal, o legislativo é o principal, enquanto que o segundo, que é o poder executivo pertencente ao imperador, que, enfim, o povo delega a outro, sob forma de mandato revogável, tá? É poder derivado. E um dos pontos cardeais das teorias políticas dos escritores do século XVII e XVIII é exatamente esse. Aí ele está falando dos contratualistas. O poder emana do povo, o povo elege um representante, mas tudo isso é revogável. Esses são considerados, com razão, os pais da democracia. Esses caras aqui do século XVII e XVIII, tá? Mas não da democracia como vista em Atenas, a democracia moderna, certo? Entre Locke e Rousseau, há uma diferença essencial na maneira de conceber o poder legislativo. Isso é importante dizer. Por quê? Embora eles dois aceitassem que isso emana do povo, para Locke, deve ser exercido, essa legislação deve ser exercida por um representante, e não pelo povo mesmo. Enquanto que para Rousseau, deve ser assumido diretamente pelos cidadãos, tá? Seguindo aí, de uma forma mais radical, a ideia de Marcílio de Pádua. A doutrina da soberania popular não deve ser confundida, porém, veja só, com a doutrina contratualista. Uma coisa é a soberania popular, outra coisa é a doutrina contratualista. Porque a doutrina contratualista nem sempre, né, teve êxito democrático. E isso a gente vê em Hobbes, por exemplo. Para dar um exemplo comum aqui, né? Isso é um detalhe importante, né? Hobbes não era democrata, hein? Isso é importante dizer. E não nos esqueçamos de Kant, né? O Kant ele é contratualista, mas ele não é democrático. Muitas teorias democráticas, na medida em que se caminhava ali para a idade contemporânea, elas prescindem completamente da hipótese contratualista. É importante dizer isso. Então, do mesmo modo que nem todo contratualista é democrático, assim também nem todo democrático ou democratismo, né, é contratualista. E isso é certo na medida em que o contratualismo represente, em algumas das suas mais conhecidas expressões, um dos grandes, digamos assim, filões, né, do pensamento democrático moderno. Mas eles não coincidem necessariamente, tá? Bom, uma vez constituído o povo, a instituição do governo, quaisquer que sejam as modalidades da transmissão do poder, total ou parcial, definitivo ou temporário, irrevogável ou revogável, acontece, enfim, na forma própria de contrato. Bom, em suma, através da teoria da soberania popular, a teoria do contratualismo entra de pleno direito na tradição do pensamento democrático moderno e torna-se um dos momentos decisivos aí para a fundação, né, da teoria moderna da democracia. E agora a gente vai falar aqui da tradição republicana moderna. Vamos lá. Malgrado o pensamento grego ter dado preferência à teoria das três formas distintas de governo, sabe-se que
os gregos não desconheciam, como a gente já viu agora nas leis de Platão, a contraposição entre apenas duas formas opostas, no caso aqui, democracia e monarquia, já que Platão fala dos persas e dos atenienses. O desenvolvimento da história romana repropõe ao pensamento político mais do que o tema da tripartição: monarquia, oligarquia ou aristocracia e democracia. Que aí foi talvez representado na teorização da República Romana como governo misto, né, que a gente vê depois. Mas o tema da contraposição entre reino e república, ou entre república e principado, é o que aparece na modernidade. Nos escritores medievais, a tripartição aristotélica e a bipartição entre reino e república correm muitas vezes de forma paralela. O Tomás de Aquino, ele acolhe justamente com a tripartição clássica a distinção entre governo baseado nas leis e governo não baseado nas leis. Maquiavel escreve, porém, no início aí da obra que ele dedicou ao Principado, o seguinte: todos os estados, todos os domínios que tiveram e têm império sobre os homens, foram e são ou repúblicas ou principados. Bom, se bem que a república, em sua contraposição à monarquia, não se identifique com a democracia, como governo popular, certo? Até porque nas repúblicas democráticas existem repúblicas aristocráticas, para não falar do governo misto, né, que é o próprio Maquiavel vê como um exemplo perfeito de república romana. Mas, enfim, na noção idealizada da república que de Maquiavel passará através dos escritores mais radicais aí do século XVII e XVIII até a Revolução Francesa, entendida em sua oposição ao absolutismo monárquico, ao governo real, como aquela forma de governo em que o poder não está concentrado nas mãos de um só, mas é distribuído variadamente por diversos órgãos colegiados. E, no fundo, né, o que estava incentivando a fermentação da Revolução Francesa, da Revolução Burguesa, era essa ideia de que o poder emana do povo. E aí é dito, da democracia moderna, hoje, cada vez mais frequentemente é definida como regime policrático, oposto ao regime monocrático. E aí o que a gente vê aqui, de certo modo, é um elogio à democracia. Por exemplo, se por democracia se entende a forma aristotélica, a república, então, não é democracia, tá? Mas se o seu caráter peculiar de governo livre, de regime anti-autocrático, embora você possa ver a autocracia e a democracia, a gente vai ver que isso é possível. Mas se a gente diz que aqui democracia é um modus operandi de regime anti-autocrático, encerra aí um elemento fundamental da democracia moderna, na medida em que por democracia se entende toda forma de governo oposta, veja, a toda forma de despotismo. Nesse sentido, então, democracia não é algo ruim, certo? Porém, a diferença conceitual, ela vai gerar certos imbróglios aí, né? As duas imagens de democracia e da república, elas terminam por sobrepor-se, enfim, e por também se confundir com o decorrer do tempo. Modelada sobre o exemplo das repúblicas antigas e modernas, o que se vê, na realidade, na modernidade, é uma democracia igualitária não só formalmente, fundada através das eleições livres dos cidadãos. E aí das três formas de governo descritas por Montesquieu, que eu já expliquei aí no vídeo anterior sobre demagogia, você tem ali república, monarquia e despotismo. A forma republicana de governo compreende tanto a república democrática como a república aristocrática, quase sempre tratadas separadamente. Quando o discurso visa os princípios de um governo, o princípio próprio da república, a virtude é o princípio clássico de quem? Da democracia. Olha só. E não da aristocracia. E tanto é verdade que, a respeito da aristocracia, o Montesquieu foi levado a afirmar que se a virtude é assim tão necessária no governo aristocrático, não é de um modo absoluto. Para Robespierre, por exemplo, lembre, Robespierre, o revolucionário francês, a nova democracia que varreria definitivamente o despotismo, olha só, né? Robespierre falando contra o despotismo, que coisa cínica. Bom, ou seja, varreria o reino do terror, será o reino da virtude. Por quê? Porque virtude é da democracia, segundo Montesquieu. Se a mola do governo popular na paz é a virtude, soam as célebres palavras pronunciadas por Robespierre. A mola do governo popular na revolução é a um tempo, dirá Robespierre, a virtude e o terror.
É. Cortem as cabeças, em nome da virtude. Mais ou menos isso. Por que ele diz assim? Sem a virtude, o terror é funesto. Mas a virtude sem o terror é impotente. Em outras palavras, não se faz revolução com águas de rosas. Mas isso é ele que estão dizendo, tá? Hoje em dia, felizmente, a gente tem outros mecanismos para tal. Alguns ainda discordam, mas enfim. É sobretudo em Rousseau, veja só, que veio, claro, antes de Robespierre, porque quando o Robespierre nasceu, o Rousseau já era um cara formado aí, né? Mas é em Rousseau que influencia a Revolução Francesa que a gente vê o grande teórico da democracia moderna, onde o ideal republicano e democrático coincidem perfeitamente. É claro que ele inspira a democracia moderna, mas ele tem um ponto que há na democracia, ou república melhor, né? Porque há uma coincidência entre essas duas coisas. Há um ponto em Rousseau que você não vê na democracia liberal, certo? A gente vai ver. No contrato social confluem até se fundirem a doutrina clássica da soberania popular, que compete através da formação de uma vontade geral, ou seja, o povo é legislador, inalienável, indivisível, infalível. É o poder de fazer leis, certo? E, portanto, a participação de todos na produção das leis e o ideal igualitário, enfim, que obviamente acompanhou na história a ideia republicana, no sentido de isonomia, levantando-se contra a desigualdade dos regimes monárquicos e despóticos. O Estado que ele constrói é uma democracia, mas prefere chamá-lo seguindo a doutrina mais moderna das formas de governo, ou seja, de república. Então, Rousseau chamará de república, o que ele está aí deflagrando. E aí ele retoma a distinção feita por Jean Boudin entre forma de Estado e forma de governo. O Rousseau, enquanto chama a república a forma de Estado, ou do corpo político, considera a democracia uma das três formas possíveis de governo, de um corpo político que, enquanto tal, ou é uma república, ou não é nem sequer um Estado, mas o domínio privado deste ou daquele poderoso que tomou conta dele e o governa através da força, sendo, portanto, um governo despótico. Em suma, a diferença aqui é a seguinte. Formas de Estado e formas de governo são coisas distintas. Forma de Estado é a posse da soberania, una, indivisível. É o povo. E nesse caso não é democracia, porque ele dirá república, mas coincidem. É, portanto, estrutura. Aspecto estruturante, formas de Estado, posse da soberania. Só que as formas de governo já é uma ordenação estatal. Ou seja, em Rousseau uma democracia direta, portanto sendo o governo um aparato por meio do qual o poder é exercido, tendo uma administração. Perfeito? Bom, mas de Rousseau a gente passa a pensar agora a democracia no sentido liberal, que basicamente é o que prevalece na modernidade em geral. Democracia liberal. O Bobbio dirá que ao longo de todo o século XIX, a discussão em torno da democracia se foi desenvolvendo principalmente através de um confronto com as doutrinas políticas dominantes no tempo. O liberalismo de um lado e o socialismo do outro. Inclusive, vale até aqui um vídeo, certo? Sobre a origem do conceito de socialismo, que é muito importante para a gente entender aí suas raízes, né? Já falei aqui no meu canal alguns vídeos sobre socialismo francês, né? Tido também como socialismo utópico, mas ainda pretendo fazer outros vídeos de uma forma mais detalhada, certo? Mas enfim, no que se refere à relação de concepção liberal do Estado, o ponto de partida foi o célebre discurso de Benjamin Constant sobre a liberdade dos antigos comparada com a dos modernos. Para Constância, a liberdade dos modernos, que deve ser promovida e desenvolvida, é a liberdade individual em sua relação com o Estado, aquela liberdade de que são manifestações concretas, veja, as liberdades civis e a liberdade política, na verdade coincidindo uma com a outra, certo? Ainda que não necessariamente estendida a todos os cidadãos. Enquanto a liberdade dos antigos, que a expansão das relações tornou impraticável, porque obviamente você não pode acreditar que é possível fazer, por exemplo, no Brasil como um país continental, uma democracia direta, né?
Não dá. Ainda que na antiga Grécia houvesse limitações para quem fosse de fato cidadão ou não. Mesmo assim. Bom, é a liberdade entendida como participação direta, ou seja, essa da Grécia Antiga, na formação das leis através do corpo político, cuja máxima expressão está na Assembleia dos Cidadãos. Identificada a democracia propriamente dita, sem outra especificação, ou seja, identificada com a democracia direta, que era, enfim, o ideal de nada mais nada menos do que Rousseau, como nós acabamos de ver, foi se afirmando através dos escritores liberais de Constance, Tocqueville, John Stuart Mill. Obviamente, essa ideia já está de forma protótipa ali com John Locke. A ideia de que a única forma de democracia compatível com o Estado liberal, ou seja, com o Estado que reconhece e garante alguns direitos fundamentais. Acho que eu estou segurando o microfone do lado errado. Deixa eu ver se melhora aqui. Apesar que esse celular ele tem 2 microfones, então não sei se faz muita diferença, mas enfim. Aí ele fala aqui do Estado liberais, é o Estado que reconhece e garante alguns direitos fundamentais, como são os direitos de liberdade de pensamento, de religião, de imprensa. Tem gente batendo na imprensa aí, né, cara? Direito de imprensa também. De reunião, direito de discordância, inclusive. E que isso se dá na democracia representativa, ou até mesmo na democracia parlamentar, né? Onde o dever de fazer leis diz respeito não a todo o povo reunido em assembleia, mas a um corpo restrito de representantes eleitos por aqueles cidadãos, alargando o conceito, obviamente, de cidadão, a quem são reconhecidos direitos políticos. Né? Claro, hoje, mais ainda se vale do sufrágio universal para escolher, seja direta ou indiretamente, né, mediante o voto. Depende aí de cada país. Nessa concepção liberal da democracia, a participação do poder político, que sempre foi considerada o elemento caracterizante do regime democrático, é resolvida através de uma das muitas liberdades individuais que o cidadão reivindicou e conquistou contra o Estado absoluto, ou absolutista. Né? A participação é também redefinida como manifestação daquela liberdade particular que, indo além do direito de exprimir a própria opinião, de reunir-se ou de associar-se para influir na política do país, compreende ainda o direito de eleger representantes para o parlamento e também, ocasionalmente, de ser eleito um indivíduo que se envolva com política. Ou seja, um cidadão mesmo. Na concepção liberal da democracia, o destaque é posto mais sobre o mero fato da participação, como acontece na concepção pura da democracia. Isso implica, portanto, de o que a gente poderia chamar de democracia participativa ou participacionista, com a ressalva de que essa participação seja, obviamente, livre e seja uma expressão e um resultado de todas as outras liberdades. E é ainda mais verdadeiro que, segundo a concepção liberal do Estado, não pode existir democracia senão onde forem reconhecidos alguns direitos fundamentais de liberdade, que tornam possível uma participação política guiada por uma determinação da vontade autônoma de cada indivíduo. Você vê que, basicamente, é o que a gente vive hoje, a não ser quando há ataques à democracia. E aí vale ressaltar aqui 2 livros que eu julgo muito interessante do ponto de vista do nosso contexto atual, né, do século XXI, principalmente. Um deles é a obra do Steven Levitsky, que é um livro assim bem interessante, chamado Como as Democracias Morrem. Tem muitas palestras aí desse autor no YouTube. Vocês podem dar uma fuçada aí e comprem esse livro. Eu li já, se não me engano, 2 capítulos, eu não terminei ainda. Mas é interessante. Apesar que ele faz algumas críticas ali ao Trump, eu não sei se de uma maneira exagerada, mas cada um julgue por si mesmo, né? Você sabe que quando você lê um livro, você não está lendo uma obra inspirada divinamente, certo? Bom, é um livro interessante, tá? Pra gente avaliar. E outro livro que eu gostaria de destacar aqui é o livro do Gustave Le Bon, Psicologia das Massas, porque já que o Steven Levitsky está falando aí basicamente dos outsiders, né? Ou seja, dos demagogos modernos, inclusive, repito aqui, fiz um vídeo sobre demagogia, assistam ele, ou ouçam, né, no podcast. É muito interessante. Mas vale a pena entender esse conceito, né? Porque o outsider nada mais é do que aquele sujeito que não se enquadra na sociedade, e portanto, sendo, neste caso, um líder político, ele quer a destruição da ordem estabelecida em nome da luta que ele tem contra o estamento burocrático, né? Em nome da luta contra esse estamento burocrático falido, ele se volta
a propor, claro, por debaixo dos panos, um golpe. E para ele dar esse golpe, ele inclusive é eleito tirar o Steven Levitsky, citando Hugo Chávez. E é bom a gente ficar de olho aqui no Brasil com a figura do Bolsonaro, né, a esse respeito. Então, eu até acho engraçado isso, porque tem um vídeo do Olavo de Carvalho sobre o PT, eu vou deixar linkado aí, vocês me lembrem se não aparecer logo de imediato, às vezes eu esqueço de colocar na descrição do vídeo, mas eu vou tentar lembrar de colocar esse vídeo do Olavo de Carvalho falando sobre o PT, que é como se ele estivesse falando do atual governo do Bolsonaro em 2020, em plena época de pandemia. É impressionante, né? Mas, obviamente, é irônico também, porque o Bolsonaro apoia, ou melhor dizendo, o Olavo, né, quer dizer, apoia o Bolsonaro. Isso aí é mais engraçado ainda. Bom, então esses dois livros eu acho que é muito interessante. O Gustavo de Le Bon trabalha... Ele tem vários livros, mas esse de Psicologia das Multidões é extraordinário, cara. É um livro realmente muito interessante pra gente estudar aqui. Vou até pensando em fazer um vídeo específico sobre esse livro. Bom, mas o que eu queria destacar aqui mesmo é a figura do Habermas, né? Porque o Habermas ele faz uma crítica a essa democracia liberal em seu sentido participativo, e ele dá a ideia de uma democracia não só participativa, mas deliberativa, certo? Não necessariamente ser uma contraposição, tá? Não é que a democracia deliberativa é contra a democracia participativa. Essas coisas, obviamente, podem coincidir, certo? E deliberação, já se voltando ao próprio conceito mesmo, significa o questionamento, a reflexão, a resolução de problemas, o planejamento. É muito interessante a gente notar isso, porque quando você pensa numa época de pandemia, onde também estamos envolvidos com alta tecnologia informativa e globalizada, é muito fácil essas influências de um para com o outro, né? Todos, enfim, são cidadãos, homens, mulheres, jovens, todos podem falar, enfim, e todos podem se comunicar. Isso é muito normal, inclusive nas lives aqui do YouTube, né? Então a gente percebe que a comunicação não falta, e a influência e a deliberação sobre muitos problemas, inclusive esse em particular da pandemia, bom, tem sido muito discutido por muita gente muito diferente, né? E essas pessoas se escutam entre si para achar um meio termo ali. É uma forma interessante de você repensar nessa ideia da democracia deliberativa do Habermas. Mas é claro que o Habermas era um pouco mais radical nessa ideia, né? Não se vinculando apenas aos meios de comunicação virtual. Porque esse conceito, na verdade, ele procura enfatizar a participação da sociedade civil na regulação da vida em sociedade como um todo, certo? Ele tem até um conceito trabalhado em sua obra que é o two-track, a ideia de duas vias. Você tem uma via popular e você tem uma via especializada. Então, basicamente são dois caminhos, né? Porque você torna público a linguagem comum em linguagem especializada, ou seja, o povão tem os seus anseios, procura a resolução dos seus próprios problemas, e isso é trazido à fonte desses oficiais republicanos, digamos assim, e é transformado em linguagem especializada por aqueles que têm capacidade de fazê-lo. Mas também esses têm que tornar a linguagem especializada já estabelecida numa linguagem popular, quer dizer, é o caminho reverso também. Então há uma relação aqui recíproca. É interessante essa ideia, né? Não deixa de ser algo que talvez fosse até complementar à democracia liberal e não necessariamente um contraposto, uma alternativa oponente, né? Só que a gente tem que notar também que nem tudo que é público é efetivamente deliberação. Uma coisa é um processo argumentativo que você faz com o juízo de valor, outra coisa é um processo descritivo de uma notícia que você leia no jornal, ou você assista em mídias variadas, né, inclusive as mídias formais ou os jornais especializados. Então a exposição de dados, ela não necessariamente é um processo argumentativo. Só que aí está a questão, né? Em ambos os casos, tanto do opinativo, da narrativa, do juízo de valor, quanto do processo descritivo que fala dos dados da realidade, eles são utilizados no debate público e eles influenciam profundamente esse debate público. Por isso que o desafio da democracia, talvez um dos grandes desafios da democracia liberal, é a desinformação, ou fake news. Talvez sejam coisas distintas aqui, né? Uma coisa é fake news, é mais ameno do que uma desinformação mais bem consolidada, baseada num estratagema, numa esparrela maquiavélica, né, que pode também acontecer. Então tudo isso é muito complicado. Em épocas de pandemia, o que mais você tem são teorias da conspiração, são narrativas, são vertentes ficcionistas que são pautadas, né, já numa ideia pré-estabelecida para enganar a população. E isso custa vidas, né? É aquela coisa que as ideias, elas parecem tão inofensivas porque estão no campo, né, da idealização. Mas, de repente, elas influenciam pessoas em ações. E essas pessoas podem se prejudicar por informações mentirosas, erradas e por aí vai.
É triste dizer isso, mas a história está aí para demonstrar o quanto muitas pessoas morreram por acreditarem em mentiras. Seja da indústria farmacêutica, seja da indústria alimentícia, seja na esfera política, seja nas seitas religiosas. Muita gente já sofreu muito com mentira. Por isso que é importante a gente conhecer mais aqui sobre a psicologia das multidões. É um negócio que é sério, né? Não é brincadeira não, meu amigo. Então, assim, é um grande desafio para democracias liberais essa questão, porque processos descritivos, eles podem se fazer de apenas representação dos dados da realidade, mas eles podem estar transvestidos, é aquela coisa do traveco, parece mulher, né? Parece, mas não. Tem um detalhe aí que não tá batendo, cara. É exatamente assim que ocorre o engano, né, de juízo de valor. Então é muito perigoso, a gente tem que ficar alerta quanto a isso. E a indicação do Habermas neste quesito é bem interessante, né? Bom, mas continuando aqui, ó. O Norberto Bobbio dirá que, em geral, a linha de desenvolvimento da democracia nos regimes representativos pode figurar-se basicamente em duas direções, certo? Então, a primeira, no alargamento gradual do direito do voto, sufrágio universal, e no segundo ponto, na multiplicação dos órgãos representativos, que no primeiro tempo se limitaram a uma das duas, poderia dizer aqui, assembleias legislativas, é o que ele coloca, né? E depois se estenderam aos poucos a outra assembleia, aos órgãos de poder local, ou na passagem da monarquia para a república, ao chefe de Estado. Então, ao longo de todo o curso de um desenvolvimento que chega até nossos dias, o processo de democratização, no quesito liberal, né, tal como se desenvolveu aí nos Estados, que hoje são chamados de democracias liberais, consiste numa transformação mais quantitativa do que qualitativa, tá? Ou seja, desses regimes representativos. Você foi ampliando o número de representações, não necessariamente com a qualidade que se exigiria de imediato. E nesse contexto histórico, a democracia não se apresenta como alternativa, como seria no projeto de Rousseau, né, que é aquela coisa da democracia direta. E isso foi, portanto, enfim, rejeitado por Constance. Muito pelo contrário, é aceito o regime representativo, mas é o seu complemento à ideia de que o povo ainda tem uma ação efetiva, né, no quesito russoniano, mas não no sentido próprio de Rousseau. Certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a democracia e o socialismo, né? Porque muitos direitistas conservadores, mais radicais, façamos a diferença, hoje é muito claro isso para mim, a diferença entre reacionário e conservador são coisas bem diferentes, né? Até porque o reacionário pode ser revolucionário, e isso pode parecer uma coisa um tanto translocada, né, ou paradoxal, mas é um fato, em via de defender uma razão de uma tradição antiga, vale você fazer uma revolução contra o estabelecido atual, que despreza esses valores antigos. É revolução do mesmo jeito, né? Então, tanto a direita quanto a esquerda podem fazer essas coisas. Mas, enfim, no caso da democracia socialista, ela não é diferente a relação entre a democracia e o socialismo do que se veria na democracia e no liberalismo, né? Quer dizer, os valores socialistas em uma democracia estão presentes, assim como os valores liberais numa democracia estará presente na democracia liberal. Então, também no que diz respeito ao socialismo, nas suas diferentes versões, o ideal democrático ele representa um elemento integrante e necessário, mas não constitutivo, dirá Norberto Bobbio. É integrante porque uma das metas que se propuseram os teóricos do socialismo foi o reforço da base popular do Estado. Então você pode pensar aqui que esse reforço redundaria numa defesa à democracia no seu sentido russoniano. Direto. Certo? Bom, e é necessário porque sem este reforço não seria jamais alcançada aquela profunda transformação da sociedade que os socialistas das diversas correntes sempre tiveram como perspectiva. Por outro lado, o ideal democrático não é constitutivo do socialismo, deixa claro aqui Norberto Bobbio. E por que isso? É simples, meus caros. Porque a essência do socialismo sempre foi a ideia de uma ruptura, ou, podemos dizer, da revolução das relações econômicas, e não apenas das relações políticas, da emancipação social, como disse Karl Marx, e não apenas da emancipação política do homem. Não é só você votar, isso aí é só o começo da revolução, né? Todos podem votar, grande coisa, né? Diria o Karl Marx aí. Bom, o que muda na doutrina socialista a respeito da doutrina liberal, portanto, é o modo de entender o processo de democratização do Estado. Na teoria marxista de Marx e Engels, né, basicamente, o sufrágio universal, olha só, é o que eu estava falando, o sufrágio universal
que para o liberalismo é um desenvolvimento histórico, sendo o ponto de chegada do processo de democratização do Estado, constitui apenas o ponto de partida. Tá? Para os marxistas é um ponto de partida, não de chegada, como é para os liberais. Então, além do sufrágio universal, o aprofundamento do processo democrático da parte das doutrinas socialistas acontece de dois modos. Através da crítica da democracia apenas representativa, que é praxe de socialistas autênticos. Se o cara é socialista de fato, ele vai criticar a democracia em seu sentido representativo. Claro que há nuances, né? Você tem o socialismo fabiano aí que, enfim, admite a representatividade. Isso aí varia bastante, né? Mas, em geral, o socialismo raiz, podemos dizer assim, haveria essa crítica. E da consequente retomada de alguns temas da democracia direta, portanto, e através da solicitação de que a participação popular e também o controle do poder, a partir de baixo, né, do povão, se estenda dos órgãos de decisão política aos de decisão econômica. Então você imagina uma democracia direta que lide também com decisões de cunho econômico. Coisa de louco, né? Então, da sociedade política até a sociedade civil, pelo que se vem falando de democracia econômica e também industrial, ou da forma efetiva de funcionamento dos novos órgãos de controle, que seriam aí colegiais, né? Ou seja, conselhos operários na visão de Marx e Engels. Ele vai falar aqui as características distintas dessa nova forma de Estado com respeito ao regime representativo. Ele cita, inclusive, deixa eu só ler esse trecho aqui também interessante. Nas efêmeras instituições criadas pelo povo parisiense por ocasião da Comuna de Paris, o Marx achou poder colher alguns elementos de uma nova forma de democracia que chamou autogoverno dos produtores. Então Marx pensou numa forma de democracia. E ela é conhecida por 4 características que se diferem da democracia liberal ou parlamentarista também. Então vamos a elas aqui. Aí a gente já passa a falar sobre democracia no sentido elitista, que também é muito importante. Vamos lá. Perdi acesso à internet aqui, mas daqui a pouco volta. Bom, primeiro caso. Enquanto o regime representativo se funda sobre a distinção entre poder executivo e poder legislativo, o novo Estado da Comuna deve ser não um órgão parlamentar, mas de trabalho executivo e legislativo, ao mesmo tempo. Essa é a primeira diferença. A segunda, enquanto o regime parlamentar inserido no tronco dos velhos estados absolutistas deixou sobreviver consigo órgãos não representativos, porque assim, ele sabe que há uma diferença enorme entre a democracia liberal e o sistema absolutista, mas ele acha que tem coisas ali que ainda prevaleceram, que são órgãos não representativos e relativamente autônomos, os quais, desenvolvidos anteriormente na instituição parlamentar, continuam a fazer parte essencial do aparelho estatal, como é o exército, a magistratura, a burocracia. Então a Comuna estende o sistema eleitoral a todas as partes do Estado, no seu sentido de uma democracia que amplia essa representação, mas que tem a essência deste dado numa valoração de uma democracia que se torne mais direta possível, podemos dizer assim, né? Em terceiro lugar, enquanto a representação nacional característica do sistema representativo é inteiramente distinta da proibição de mandato autoritário, cuja consequência é a irrevogabilidade do cargo durante toda a duração da legislatura, a Comuna é composta de conselheiros, olha só, conselheiros municipais que são eleitos. Então, por isso que eu disse, né, você tem representação, mas muito mais próxima de um valor de uma democracia direta do que seria na democracia liberal. Então, esses conselheiros municipais são eleitos ainda por sufrágio universal, nas diversas circunscrições de Paris, claro, dentro do aspecto que a gente está se referindo aqui, a Comuna de Paris, né? Responsáveis e revogáveis em qualquer momento. E em quarto lugar, tudo na teoria é muito bonito, né? Em quarto lugar aqui, enquanto o sistema parlamentar não conseguiu destruir a centralização política e administrativa dos velhos estados, antes, pelo contrário, confirmou através da instituição de um parlamento nacional um novo estado em si mesmo, deveria ser descentralizado ao máximo. As próprias funções nas comunas rurais, que teriam enviado seus representantes a uma Assembleia Nacional, a qual seriam deixadas algumas poucas mais importantes funções cumpridas ali por funcionários comunais. Então, assim, basicamente o que você teria aí os dois aspectos fundamentais, né, que seria o legislativo e o executivo como uma mesma coisa na comuna, e a comuna estendendo aí o sistema eleitoral a todas as partes do Estado, em via de ter seus representantes como conselheiros que eram responsáveis, mas revogáveis a qualquer momento. Bom,
Colhendo sua inspiração nas reflexões de Karl Marx, o Lenin, em sua obra Estado e Revolução, e nos escritos e discursos do período revolucionário, enunciou as diretrizes e bases da nova democracia dos conselhos, que fizeram centro do debate entre os principais teóricos do socialismo lá na década de 20, desde Gramsci, na Itália, né, até Rosa de Luxemburgo. Tem um vídeo aqui falando sobre a Rosa de Luxemburgo. E também Max Adler, Karl Korsch, dentre outros. O que caracteriza a democracia dos conselhos em relação à democracia parlamentar é o reconhecimento de que na sociedade capitalista houve um deslocamento dos centros de poder dos órgãos tradicionais do Estado para o que ele vai chamar de grande empresa, né? E que, portanto, o controle que o cidadão está em grau de exercer, através dos canais tradicionais da democracia política, não seria suficiente para impedir os abusos de poder, cuja abolição é o escopo final da democracia. Em suma, essa ideia que parece tão boa do ponto de vista teórico, fará exatamente aquilo que Hugo Chávez fez, né, na Venezuela. Na teoria é ótimo, mas na prática, meu filho, é outros 500. E aí ele diz que o novo tipo de controle não pode acontecer senão nos próprios lugares da produção e é exercido não pelo cidadão abstrato da democracia formal, mas pelo cidadão trabalhador através dos conselhos de fábrica. Bom, tem muito a se falar sobre isso, mas eu vou pular algumas partes aqui, senão esse vídeo vai ficar enorme, né? Vamos falar um pouquinho sobre democracia e elitismo. Depois eu vou tratar num vídeo mais específico só sobre socialismo, para a gente entender esses pormenores, certo? Então vamos lá. Democracia e elitismo. A crítica de que um lado o liberalismo faz a democracia direta e a crítica que de outro lado o socialismo move a democracia representativa são conscientemente inspirados em certos pressupostos ideológicos relacionados com diversas orientações ligadas aos valores últimos. Eu estou até lembrando aqui do Guilherme Boulos, né, que nos debates aí à presidência de 2018 vivia falando sobre essa coisa de democracia direta. Lembrando que ele é do PSOL, né? Democracia direta, plebiscitos, referendos, tudo isso era de grande valor para esses caras que dizem de fato socialistas, né? Pelo menos eles estão seguindo a linha ali do socialismo. Eles não negam a democracia, não seja inocente, né? Porque em essência a democracia socialista e a democracia liberal são coisas distintas, né? Isso em essência mesmo, não é só um estereótipo. E ao mesmo tempo eles são chamadas ambas de democracia. Então você vê que democracia não é uma coisa só, né? Mas aqui, meus caros, a gente está falando de democracia no sentido elitista. Então vamos entender isso. Olha só que interessante. No final do século passado, contra a democracia, entendida exatamente em seu sentido, claro, tradicional, né, que seria uma doutrina da soberania popular, se formulou uma crítica que pretendeu, ao contrário, fundar-se exclusivamente sobre a observação dos fatos. Então vamos deixar de lado um pouco a narrativa ideológica do liberal ou a narrativa ideológica do socialista. Vamos nos voltar à observação dos fatos. O que eles nos dizem? O que a história nos diz nesses regimes tidos aí como democráticos? Então a ideia era fazer uma crítica, veja, não ideológica, mas científica. Engraçado que o socialismo do Marx se diz científico, mas ele é basicamente uma defesa ideológica do mesmo jeito, né? Bom, mas aqui não. Aqui é a ideia de fazer uma coisa realmente na busca da ciência, no sentido não ideológico, pelo menos na temática, né? Por parte dos teóricos das minorias governamentais, ou como serão chamados mais tarde, com um nome que fará fortuna da parte de elites. Então ele vai citar vários autores aqui, se destaca o Gaetano Mosca e o Vilfredo Pareto. Vilfredo, com D, né? Vilfredo Pareto. Ele fala aqui do Ludwig, eu não vou conseguir ler esse nome, gente, me perdoem. Eu nem vou arriscar, não deixa pra lá. Bom, são vários autores aqui, tá? Dessa linha de pensamento, e vocês vão entender agora, olha só que interessante. Segundo esses escritores, a soberania popular é um ideal limite. E jamais correspondeu ao limite, é um conceito, inclusive, deles, né? E jamais correspondeu ou poderá corresponder a uma realidade de fato. Porque em qualquer regime político, qualquer que seja a forma política sobre a qual os governantes e seus ideólogos o representem, é sempre uma minoria de pessoas que o Gaetano Mosca chama de classe política, que é aquela que detém poder efetivo. Então não adianta. Enquanto houver sistema político, haverá oligarquia. Pode chamar de democracia o quanto você quiser, pode chamar monarquia o quanto você quiser, e pode chamar de aristocracia o quanto você quiser, porque no final não será nem aristocracia, porque a aristocracia, como eu já disse, é o governo dos melhores, mas não será o governo dos melhores, né? É utopia dizer isso, será o governo de poucos, que não necessariamente são melhores.
Essa crítica é muito interessante. E ele diz aqui, ó, com esta teoria se conclui a longa e afortunada história das três formas de governo, que, como se viu, está na origem da história do conceito de democracia, desde o momento em que, em toda a sociedade, de todos os tempos, em todos os níveis de civilização, o poder está nas mãos de uma minoria. E não existe uma forma de governo senão a oligárquica. Simples assim. É claro que tem problemas, a gente vai ver como ele vai tratar isso, tá? Dessa teoria. O que não implica que todos os regimes sejam iguais. Aí, isso é um dos problemas, né? Porque alguém fala, então se tudo é oligarquia, então os regimes são iguais. Ele vai falar, não, calma lá, não é isso que eu estou dizendo. Não é que os regimes sejam iguais. Simplesmente que se uma diferença pode ser destacada, esta não pode depender de um critério extrínseco como o do número de governantes. Então quando você pensa em democracia socialista, que preza pelas ideias russonianas, marxistas e de Engels, de uma democracia direta, no papel e na teoria é bonitinho, mas na prática, no final das contas, a gente vai ter uma oligarquia com esses conselheiros. No leninismo, a gente teve mais do que uma oligarquia, a gente teve uma ditadura, né? Um negócio assim horroroso, que foi o stalinismo. Então, não tem como você negar o fato de que os oligarcas estarão ali presentes, porque, embora o Hans Hermann Hoppe fala da democracia como Deus que falhou, a meu ver, o que falhou foi a natureza humana, né, cara? Não que esteja como Hobbes, né, aquela coisa do homem ao lobo do homem. Não é nesse sentido que eu digo, não, tá? O homem tem duas facetas, na verdade, uma boa e uma má, né? Não é só a faceta do lobo. E aí, daqui a pouco eu vou falar algumas questões relativas aí à crítica anarcocapitalista sobre a democracia, que eu acho interessante, na figura, claro, do Hoppe, né? Mas vamos lá. Aí ele continua falando aqui, ó. O mesmo autor, né, que seria aqui o Gaetano Moscas, não é Caetano, tá? É Gaetano. Distinguiu a respeito do modo com que se formam as classes políticas. As que transmitem o poder hereditariamente, dos monarcas, poderíamos dizer, e as que se alimentam das classes inferiores, a respeito do modo, né, como exercem o poder, aquelas que o exercem sem controle, aquelas que são controladas a partir de baixo. Nesse sentido, contrapôs, no primeiro caso, a democracia e a aristocracia. No segundo, a democracia e a autocracia. Né? A autocracia é uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, ferrenha do que seria uma aristocracia. Identificando pelo menos dois tipos de regimes que, embora tenham uma classe política dominante, podem dizer-se democráticos de bom direito. Então você veja, cara, uma autocracia se dizendo democracia. E por que não? Né? Vocês estão entendendo aqui que o conceito de democracia é como uma massa informe. Nesta linha, a teoria das elites recupera muito do que de realístico e não do meramente ideológico contém a doutrina tradicional da democracia, do governo do povo. E tem por consequência não tanto a negação de existência de regimes democráticos, mas mais uma redefinição que terminou por tornar-se preponderante na odierna ciência política de democracia. Lembrando aqui que, nesse sentido, me parece, pelo menos a minha opinião, que a democracia liberal acaba sendo mais realista, evidentemente, do que a democracia no seu sentido socialista. Aí ele vai falar aqui do autor Joseph Schumpeter, onde ele fala de uma obra aqui, Capitalismo, Socialismo e Democracia, 1942, onde ele contrapõe a doutrina clássica da democracia, segundo a qual a democracia consiste na realização do bem comum através da vontade geral, que exprime uma vontade do povo ainda não perfeitamente identificada. Aí, segundo esse autor, o Schumpeter, existe democracia onde há vários grupos em concorrência, veja, pela conquista do poder, através de uma luta que tem por objetivo, claro, o voto popular. A luta aqui é nesse sentido. Uma definição deste tipo leva em conta a importância primária, não desprezível, da liderança em qualquer formação política, e ao mesmo tempo permite distinguir um regime do outro, na base do modo como as diferentes lideranças disputam o poder, especificando na democracia aquela forma de regime em que a contenda pela conquista do poder é resolvida em favor de quem conseguir obter uma disputa livre, o maior número de votos. O problema que existe aqui, bonitinho na teoria, mas na prática, será que as pessoas que procuram o poder realmente vão respeitar as regras do jogo? Aí é que está a questão, meu amigo. Existem muitas formas de burlar uma Constituição. Quem dirá as regras do jogo democrático? Pelo amor de Deus. Bom, com respeito à fonte de poder, quando este é exercido por uma classe política representativa, com base numa delegação periodicamente renovável,
e fundada sobre uma declaração de confiança e no âmbito de regras estabelecidas, que é a Constituição, e não em virtude de dotes carismáticos do chefe ou como consequência da tomada violenta do poder, que é o golpe de Estado, revolta militar, revolução, por aí vai. Aí eu já aconselho de novo o livro aqui do Steven Levitsky. É muito interessante, né? Quando ele fala aí sobre esse ataque à democracia, no sentido, claro, da democracia que nós vivemos aqui, não da democracia ateniense, mas sim da democracia moderna, chamado como as democracias morrem. Fazendo, inclusive, a citação aí de Hugo Chávez. Nada mais interessante nós lembrarmos sobre histórias recentes, né? Porque muita gente critica a democracia, mas o que você prefere? Um regime autoritário do tipo Nicolás Maduro, que ficou no lugar de Hugo Chávez, ou uma democracia liberal? Aí fica a seu critério, né, cara? Mas enfim. Outra parte aqui da obra do Bobbio, nessa síntese em seu artigo, ele vai falar aqui do significado formal de democracia. Considerando de um lado o modo como doutrinas opostas a respeito dos valores fundamentais, ou seja, doutrinas liberais e doutrinas socialistas, consideram a democracia não incompatível com os próprios princípios, com os próprios valores, né? Porque eles integram seus valores ao elemento democrático, e esses valores, claro, são diferentes, é perfeitamente correto falar de liberalismo democrático e de socialismo democrático. Embora possa haver o pulo do socialismo democrático para uma ditadura que não seria do proletariado, porque o proletariado não é mais agente da história para os neomarxistas, né? Os agentes da história são outros agora. Pode variar um pouco, né, de teórico para teórico. Mas também pode acontecer numa democracia liberal de se tornar ditatorial de algum modo, né? Em vista, de novo, de uma suposta defesa de valores reacionários. E é crível que um liberalismo sem democracia não seria considerado hoje um verdadeiro liberalismo, até porque o liberalismo ele tem como essência esses valores democráticos, e é interessante notar que quando existe um ataque ao liberalismo, pode ter certeza que a intenção por trás disso, geralmente, não estou dizendo em todos os casos, pelo amor de Deus, mas geralmente pode haver aí, na verdade, um ataque à democracia, né? Olhando por outro lado, o modo como uma doutrina inicialmente hostil à democracia, como a teoria das elites, que é a que a gente acabou de ver aqui, principalmente na figura de Gaetano Mosca, se foi conciliando com ela, né, paradoxalmente, essa ideia do Vilfredo Pareto e do Mosca, acabou meio que conciliando com o próprio conceito de democracia e obviamente, no sentido representativo. E aí o Norberto Bobbio diz aqui, pode concluir-se que a democracia se foi entendendo um método ou um conjunto de regras de procedimento para a constituição de governo e para a formação das decisões políticas, ou seja, das decisões que abrangem a toda a comunidade, mais do que uma determinada ideologia meramente, né? Até porque se abre na esfera de uma democracia moderna a defesa de valores, inclusive, antidemocráticos, né? A democracia é compatível, de um lado, com doutrinas de diversos conteúdos ideológicos, e, por outro lado, com uma teoria que, em algumas das suas expressões, e certamente em sua motivação inicial, teve um conteúdo nitidamente antidemocrático, né? Acabou de falar aqui que eu falei. Precisamente porque veio sempre assumindo um significado essencialmente comportamental e não substancial. Mesmo se a aceitação dessas regras e não de outras pressuponha uma orientação favorável para certos valores que não normalmente considerados característicos do ideal democrático, como da solução pacífica dos conflitos sociais, da eliminação da violência institucional, no limite do possível, do frequente revezamento da classe política, da tolerância, e assim por diante, os valores gerais aí da democracia são esses. Então, na teoria política contemporânea, a gente tem alguns aspectos a se destacar aqui que devem ficar bem claros para a gente entender o que é democracia hoje, certo? Não é meramente essa história de o governo do povo. Vamos combinar, olha só. Em primeiro lugar, o órgão político máximo, a quem é assinalada a função legislativa, deve ser composto de membros direto ou indiretamente eleitos pelo povo, em eleição de primeiro ou de segundo grau. Segundo lugar, junto do Supremo órgão legislativo, deverá haver outras instituições com dirigentes eleitos, como os órgãos da administração local ou o chefe de Estado, tal como acontece nas repúblicas. E tanto faz se o governante aqui é socialista ou ele é liberal, certo? Dentro das regras do jogo atual, pelo menos nos países ocidentais, é assim. Terceiro lugar, todos os cidadãos que tenham atingido a maioridade, sem distinção de raça, de religião, de censo e possivelmente de sexo,
devem ser eleitores, ok? Em quarto lugar, todos os eleitores devem ter voto igual, no sentido assim, o voto vale a mesma coisa, tanto para um quanto para outro. Em quinto lugar, todos os eleitores devem ser livres em votar segundo a própria opinião formada. Não tem essa de comprar voto, não, pelo amor de Deus, isso é crime. Então é o mais livremente possível, numa disputa livre de partidos políticos que lutam pela formação de uma representação nacional. Em sexto lugar, devem ser livres também no sentido de que devem ser postos em condição de ter reais alternativas, o que exclui como democrática qualquer eleição de lista única ou bloqueada, né? Já não seria mais democracia. Em sétimo lugar, tanto para as eleições dos representantes como para a decisão do órgão político supremo, vale o princípio da maioria numérica. Se bem que podem ser estabelecidas várias formas de maioria, né, segundo o critério de oportunidade, não definidos de uma vez para sempre. Então, por exemplo, as eleições dos Estados Unidos é bem diferente do Brasil, né? Isso é o caráter ali estadual. Em oitavo lugar, nenhuma decisão tomada por maioria deve limitar os direitos da minoria. Isso não acontece na democracia no ponto de vista teórico. De um modo especial, o direito de tornar-se maioria em paridade de condições. E em nono lugar, o órgão do governo deve gozar de confiança do parlamento, ou do chefe do poder executivo, por sua vez eleito pelo povo. E aí ele vai dizer como se vê todas essas regras, estabelecem como se deve chegar a decisões políticas e não necessariamente o que se deve decidir. Quer dizer, do ponto de vista do que decidir, o conjunto de regras do jogo democrático não estabelece nada, salvo a exclusão das decisões que, de qualquer modo, contribuiriam para tornar vãs uma ou mais regras do jogo. Além disso, como para todas as regras, também para as regras do jogo democrático, se deve ter em conta a possível diferença entre a enunciação do conteúdo e o modo como eles são aplicados. Certamente nenhum regime histórico jamais observou inteiramente o ditado de todas essas regras, né? Porque isso aqui é teoria, na prática é outra história, bicho. Bom, e por isso é lícito falar de regimes mais ou menos democráticos. Veja, não é democracia ateniense, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é dentro da democracia no seu sentido geralmente liberal, representativo, dadas as regras do jogo que nós citamos agora em 9 tópicos. Não é possível estabelecer quantas regras, porém, devem ser observadas para que um regime possa dizer-se democrático mesmo. Pode afirmar-se somente que um regime que não observa nenhuma dessas regras não é certamente um regime democrático. Pelo menos ainda que tenha o nome de democrático, né, como é a Coreia do Norte, lá, a República Democrática, sei lá das quantas. Bom, até que se tenha definido o significado comportamental de democracia. E como se define isso, né? Esse que é o ponto, meus amigos. E aí é que o Bobbio, vai trazer o tópico aqui chamado Algumas Tipologias dos Regimes Democráticos. E ele dirá: no âmbito desta noção de democracia, e portanto no terreno firme dessas regras, é costume distinguir várias espécies de regimes democráticos. A um nível mais superficial se coloca a distinção fundada sobre o critério jurídico institucional entre regime presidencial e regime parlamentar, né? Aqui no Brasil teve uma época aí onde a população votou sobre que regime preferiria, né, se presidencial ou se parlamentarista. E continuou presidencial. A diferença entre os dois regimes está na relação diferente entre legislativo e executivo, né? Enquanto no regime parlamentar a democraticidade do executivo depende do fato de que ele é uma emanação do legislativo, o qual, por sua vez, se baseia no voto popular, né, no caso do legislativo. No regime presidencial, o chefe do executivo é eleito diretamente pelo povo. E aí, sinceramente, hoje, com todo respeito, eu tenho sérias dúvidas sobre presidencialismo, tá? Não que eu tenha acatado o parlamentarismo, mas, cara, sei lá. Bom, em consequência disso, ele presta contas de sua ação não ao parlamento, mas aos eleitores que podem sancionar sua conduta política, negando-lhe a reeleição. Obviamente que ele está falando aqui depois que acabar o mandato deste líder do Poder Executivo. Essa internet vive caindo aqui, cara, que chato, mano. Em nível imediatamente inferior se encontra a tipologia que leva em consideração o sistema dos partidos, o qual apresenta duas variantes, com base no número dos partidos. Aí você tem sistemas bipartidários, multipartidários, né? Ele vai citando aqui. Vou dar uma puladinha básica aqui, gente. Aí vai falar de um autor aqui, é um ponto interessante, ó. Arendt Liebherr.
Acho que é assim que pronuncia o nome desse autor. Ele distinguiu os regimes democráticos com base na maior ou menor fragmentação da cultura política em centrífugos e centrípetos, né? Centrífugo, porque tende a afastar-se do centro, imagino, e portanto é mais polarizado, né? E o centrípeto, porque ele tende a aproximar-se do centro e é menos polarizado, ou não polarizado de qualquer forma. Bom, então, aqui são regimes polarizados e não polarizados. Introduzido em seguida um segundo critério fundado sobre a observação de que o comportamento das elites pode estar mais inclinado para as coligações, ou tornar-se mais competitivo, né? E combinando com o precedente, especificou outros dois tipos de democracia, que ele chamou de democracia consociativa e democracia despolitizada. A democracia consociativa seria uma forma de governo que garantisse representação aos diversos grupos que compõem um país profundamente dividido, né, em via de trazer harmonização. O Bob dá o exemplo aqui da Suíça, né, pelo menos a sua época. Né, alguma coisa pode ter mudado ali ou não, mas enfim, tem essa tradição. Já a democracia despolitizada seria como que tornar as questões da sociedade como algo técnico, pelo menos o mais técnico possível, né? Neutralizando aí diferenças ideológicas e de narrativas puramente, digamos assim, tendenciosas, né? E talvez essa democracia despolitizada seria o melhor que nós poderíamos fazer nesta época de pandemia. Infelizmente, as pessoas não querem repensar isso e preferem, pelo menos os políticos, né? Preferem politizar tudo em nome dos seus próprios interesses futuros eleitoreiros. Bom, em síntese seria mais ou menos isso aí. E aí ele fala que descendo a um nível ainda mais profundo, que é o nível das estruturas da sociedade inferior, o Gabriel Armand distinguiu 3 tipos de democracia. Primeiro, a democracia de alta autonomia, dos subsistemas, você tem a Inglaterra, os Estados Unidos, entendendo-se por subsistemas os partidos, né, ou os sindicatos e os grupos de pressão em geral. Então essa aqui seria a democracia de alta autonomia. A segunda seria a democracia de autonomia limitada dos subsistemas, como na França da Terceira República, a Itália depois da Segunda Guerra Mundial e a Alemanha de Weimar. E, em terceiro lugar, a democracia de baixa autonomia dos subsistemas. Ele cita aqui o México. Então ele vai falar, modelos ideais, mais do que tipos históricos, são as 3 formas de democracia agora analisadas por Robert Dahl. Aí ele diz aqui, nesse sentido mais idealizado, né, a democracia madisoniana, que consiste aí, sobretudo, nos mecanismos de freio do poder, freios e contrapesos, né, que coincide com o ideal constitucional do Estado limitado pelo direito ou pelo governo da lei contra o governo dos homens. Faz essa diferença também muito importante. Né? A Constituição é uma coisa, o governo dos homens é outra. No qual sempre se manifesta historicamente a tirania, ou seja, nos homens, não na lei. A democracia populista, que é o segundo aqui, né? Diferente da madisoniana, cujo princípio fundamental é a soberania da maioria, e a democracia poliárquica, que busca as condições da ordem democrática, não em expedientes de caráter constitucional, mas em pré-requisitos sociais, isto é, no funcionamento de algumas regras fundamentais que permitem e garantem a livre expressão do voto, a prevalência das decisões mais votadas, o controle das decisões por parte dos eleitores e por aí vai. Agora ele vai falar sobre democracia formal e democracia substancial. Juntamente com a noção comportamental de democracia, que prevalece aí na teoria política ocidental, foi se difundindo na linguagem política contemporânea um outro significado de democracia, que compreende formas de regime político, como a dos países socialistas e dos países do terceiro mundo, onde não vigoram ou não são respeitadas todas as regras que fazem que sejam democráticos. Vamos considerar isso. Para evitar a confusão entre 2 significados tão diversos do mesmo termo, prevaleceu o uso de especificar o conceito genérico de democracia como um atributo qualificante. E assim se chama de formal, a primeira, e de substancial, a segunda. Tá? Então, chama-se formal a primeira porque é caracterizada, a democracia formal, caracterizada pelos chamados comportamentos universais, mediante o emprego dos quais podem ser tomadas decisões de conteúdo diverso. E chama-se substancial a segunda porque faz referência prevalentemente
a certos conteúdos inspirados em ideais característicos da tradição do pensamento democrático, com relevo para o igualitarismo. Bom, em síntese, a gente pode definir essas duas formas de democracia da seguinte maneira. Democracia formal é mais um governo do povo, e a substancial é mais um governo para o povo. A democracia formal ela pode favorecer uma minoria restrita de detentores do poder econômico, segundo ele diz aqui. E, portanto, não ser um poder para o povo, embora seja um governo do povo. Assim, uma ditadura política pode favorecer, em períodos de transformação revolucionária, quando não existem condições para o exercício de uma democracia formal. E ser, portanto, um governo para o povo, embora não seja um governo do povo. Também foi observado por Macpherson que o conceito de democracia atribuído aos estados socialistas e aos estados de terceiro mundo espelha mais fielmente o significado aristotélico antigo de democracia, que é aquela democracia direta, né? Democracia direta. Segundo esse conceito, a democracia é o governo dos pobres, isso aqui é aristotélico, e a democracia no seu sentido estados socialistas, geralmente de terceiro mundo. Inclui-se Brasil também, apesar que o Brasil pode ser uma exceção, de certo modo, mas enfim. Bom, segundo esse conceito, a democracia é o governo dos pobres contra os ricos. Isto é um estado de classe e, tratando-se da classe dos pobres, é o governo da classe mais numerosa, ou da maioria, né? E é esta a razão pela qual a democracia foi mais execrada do que exaltada no decurso dos séculos. Ou seja, é fácil criticar a democracia no sentido aristotélico. A politeia, que na verdade, quando corrupta, é a democracia mesmo. O Macpherson defende que o discurso em torno da democracia não se resolve em definir e redefinir uma palavra pelo seu uso e significado, que ele vai colocar aqui como eulógico, né, como se fosse um objeto abençoado, é referida a coisas diferentes. O negócio deve ser determinado em torno de um conceito geral de democracia dividido em espécies, dirá Macpherson. Uma dessas espécies seria a democracia liberal, a outra seria a democracia dos países socialistas, e assim por diante. Por outro lado, porém, fica a dificuldade de achar o que estas duas espécies têm de comum. A resposta é extremamente genérica, que este autor foi constrangido a dar, segundo a qual as três espécies de democracia têm em comum o escopo último, que é o de prover as condições para o pleno e livre desenvolvimento das capacidades humanas essenciais de todos os membros da sociedade. Isso aqui seria, segundo Macpherson, uma certa essência de democracia em ambos os lados do espectro político. Mas, segundo Bob, isso aqui mostra a inutilidade da tentativa de Macpherson. Nas duas expressões, democracia formal e democracia substancial, o termo democracia tem dois significados nitidamente distintos. A primeira indica um certo número de meios que são precisamente as regras de comportamento acima descritas, independentes das considerações dos fins. A segunda indica um certo conjunto de fins, entre os quais sobressai o fim da igualdade jurídica, social e econômica, independente dos meios adotados para os alcançar. Em síntese, meus caros, fica evidente que a democracia, no seu sentido formal, ela poderia ser alocada na ideia de uma democracia liberal, enquanto que a democracia substancial seria alocada na ideia de uma democracia mais parecida com o que se vê no socialismo, né? Então, por exemplo, na democracia formal, se concretiza a ideia de paz, de tolerância, de respeito em todos os aspectos da vida em comunidade, bem como pela posição jurídica e pela efetiva aplicação de regras e procedimentos virtuosos de caráter objetivo, para a obtenção e para o exercício do poder estatal por intermédio de mandatos políticos, eletivos, eleitos ou por meio de instrumentos de democracia participativa, portanto, representando um aspecto da democracia liberal. Para que sejam legítimas, essas normas devem garantir que a vontade popular seja, de fato, a fonte do poder político, mas há uma representatividade. A democracia substancial, por outro lado, ela exige que as constituições e os governos reconheçam e tenham como objetivo agir em prol da concretização dos direitos fundamentais da justiça social. Por isso que tem esse caráter, né, pujante no socialismo. E não só isso, também da igualdade material em todas as instâncias da vida em comunidade, né? Quer dizer, nos âmbitos político, jurídico, acadêmico, profissional, econômico, isonomia além do aspecto legal, né? E devem proporcionar bem-estar de todos os governados e não apenas de determinados grupos ou segmentos sociais, e combater a quaisquer formas de opressão. Bom, basicamente então é isso, né? Agora,
Só para a gente fechar aqui um pouco da visão do Hans Hermann Hoppe sobre uma questão mais radical quanto à crítica à democracia, acredito que seria mais adequado especificar num vídeo separado isso aqui, mas como foi pedido, né, o pessoal veio pedindo para mim comentar, então eu vou falar um pouquinho sobre a visão também do Hoppe, que tem um ponto de vista bem diverso dos autores que eu citei aqui, tá? Porque ele vai falar, primeiramente, já dando ênfase ao livro dele, Democracia, o Deus que Falhou. Vocês podem ler esse livro aí, bem interessante. Tem alguns vídeos também que o Hoppe explica essa ideia. Por exemplo, tem um vídeo que ele vai falar justamente das monarquias, né? Onde ele diz que elas eram tipicamente criticadas também pelos liberais clássicos por causa da incompatibilidade com os princípios de igualdade perante aquilo que a gente chamaria de isonomia, já que os monarcas, aqui ele está falando de monarquia não parlamentarista, né? Está falando da monarquia absolutista. Só que aí o Hoppe diz que a igualdade democrática perante a lei é algo inteiramente diferente, completamente incompatível com a ideia de uma lei universal. E aí ele diz que é criticável, né, a separação entre lei superior, que é a ideia de lei divina e lei natural, aplicável às reis, e uma lei inferior aplicável às pessoas normais, considerando que isso também exista nas democracias, de uma forma, obviamente, velada. E aí ele vai falar, olha, existem leis públicas, são aplicadas a oficiais públicos, e existem leis privadas, são aplicáveis aí às pessoas comuns. Ele até admite que na democracia você tem ali a possibilidade de qualquer indivíduo, né, subir na vida ao ponto de se tornar um desses governantes, diferente do que poderia ocorrer numa monarquia absolutista, até porque na monarquia é uma questão hereditária. Então, embora não existam pessoas privilegiadas do ponto de vista meramente hereditário, existem pessoas privilegiadas em termos funcionais, porque são funções privilegiadas, né? Aí ele vai chamar isso de oficiais públicos, né, que são governantes protegidos pela lei pública e ocupam posições privilegiadas em relação aí a pessoas sob a menor autoridade da lei privada. Ele dá alguns exemplos, já partindo do pressuposto de uma crítica anárquica, e aí ele diz, né, pessoas submetidas a leis privadas não podem obrigar outros a trabalhar exaustivamente ao ponto de torná-los quase um escravo. Mas oficiais públicos podem obrigar você, em alguma legislação, ao exercício militar por convocação. O mesmo se dá quando ele fala aqui dos impostos, né? Um cidadão de uma lei privada não pode agir como Robin Hood. Agora, aqueles que estão na esfera da lei pública, supostamente sim. Mas, de novo, ele parte do pressuposto que imposto é roubo. Por conta de políticas sociais e de distribuição de renda, que já é uma questão socialista, que é uma grande crítica aí do pessoal do anarcocapitalismo. Então, com esse argumento, o autor ele diz que existe uma grande diferença entre uma lei superior, aplicável aos funcionários públicos oficiais, e uma lei inferior, aplicável aí aos cidadãos normais, né? Então, preservada em condições democráticas, quanto como eram em monarquias absolutistas. Daí a distinção entre governantes e governados, que não irá desaparecer numa democracia, embora se diga que é o governo do povo para o povo. Pelo contrário, em vez de restrita a príncipes e nobres sobre a democracia, na verdade, há privilégios que estarão disponíveis a todos. Mas esse todos é aqueles que ingressaram na carreira de oficiais públicos, ou seja, que alcançaram o poder e vivem do dinheiro supostamente roubado dos impostos. Eu não vou aqui entrar no mérito se imposto é roubo ou não, tá? Porque senão o vídeo vai ter mais 1 hora e a gente não quer isso agora, né? Bom, gente, em suma, o que eu posso dizer aqui referente a essa visão, que é extremamente resumida, né? Vocês podem ler o livro lá, Democracia, Deus que Falhou. Mas, a meu ver, o que dá para destacar aqui é que uma investigação filosófica ou sociológica, para você que está começando a estudar, ela tem que sempre partir de conceitos abordados na tradição da filosofia política, no caso, por exemplo, de democracia, de aristocracia, de monarquia. Você nunca pode partir já começando de uma visão radical. Não estou dizendo que você não possa ter uma visão mais radical da coisa, como é no caso aqui do Hans Hermann Hoppe. Mas o que eu estou dizendo é que você tem que partir primeiro de uma conceituação mais estruturante para aí sim começar a refletir melhor, a pensar melhor esses assuntos, com várias visões de vários autores, e aí você decidir se parte para uma visão mais radical, como é a dele aqui, ou se parte para uma visão mais vinculada ao que é aceito mundialmente aí no Ocidente, pelo menos, sempre com seus perigos, né? Porque, enfim, democracia é um monte de coisas, como a gente viu aqui, e é difícil achar uma substância para dizer isto é assim, por isso eu a odeio ou eu a amo. Tudo é passível de crítica, mas, de certo modo, nós temos que olhar para as coisas dentro do ponto de vista
da realidade do próprio Ocidente, daquilo que é bom e daquilo que é ruim nos sistemas e daquilo que é atacado, né, em relação a eles mesmos. Finalizo então por aqui e até próximos vídeos. Tchau.